Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, tem uma palavra de Deus para você. Um bom dia. Hoje é dia 6 de dezembro de 2024. Estamos acabando o ano está se findando. E sempre eu quero estar trazendo uma palavra de Deus para você. Sempre eu tenho trazido uma palavra desde o ano de 2019, 2018, 2019, eu tenho trazido uma palavra de Deus para você. E sempre quero estar trazendo uma palavra de Deus para você até que Jesus venha. Eu quero, neste ano de 2025, eu quero estar trazendo com mais sequência, mais frequência, me dizendo, a palavra de Deus. E aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, dizendo, o capítulo de número 3, o versículo 16, 17 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós conhecemos esse versículo de João 3,16. É um versículo muito conhecido no mundo todo. Você vê esse versículo de João 3,16 nos caminhões, nos carros, nos ônibus, nos estádios, você vê nas placas. Sempre você vai estar vendo um versículo de João 3,16. E João 3,16 é uma palavra muito boa, até mesmo para ser pregada. Porque Deus ele amou o mundo, ele amou todas as pessoas, sem exceção de ninguém. E levando lá no princípio da criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E foi tarde, foi manhã, noite, tarde. Foi dia e a noite, me dizendo. Então Deus fez separação entre tarde e manhã. E fez separação entre trevas e noite, treva e dia. Então sabemos que Jesus ele cria o mundo e cria os animais, ele cria os seres viventes, as aves dos céus, os quadrúpedes, as bestas feras do campo, os animais marinhos. Então o próprio Jesus cria esses animais, as plantações, porque lá no Evangelho de João, o capítulo 1, o versículo 14, vai falar que o verbo, o capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o próprio verbo, Jesus é a palavra. A Bíblia nos fala que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o espírito do anticristo. Todos que não confessam que Jesus é o Cristo, o Salvador, esse é o espírito do anticristo. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai, nós somos um. Ou seja, Jesus ele estava ali no princípio da criação, fazendo tudo que foi feito, se fez. E ele faz os animais, Deus,
Jesus ele faz os animais, faz as plantações, faz os mares, as águas. E ele fala, fazemos separação entre águas e águas. E tudo Deus criou, Deus, tudo que tem neste mundo foi o próprio Jesus que criou. E certo dia, Deus fala para Adão: Adão, não comereis da fruta do jardim do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. E Eva passeando ali no meio do jardim. Eva olhando aquela fruta parecia ser bom aos seus olhos. E a serpente, a maior astuta dos animais, disse: essa fruta não se parece boa para se comer? E Eva fala: não, eu não posso comer, porque certamente o dia que eu comer dessa fruta, eu morrerei. E Satanás, você não morre, você não pode morrer, porque você será como Deus e certamente você não vai morrer. Satanás ele estava mentindo para Eva. Em certa parte ele estava falando a verdade, porque ele ia conhecer o bem e o mal, porque a fruta era do conhecimento do bem e o mal. E Adão, Eva come aquela fruta e ela ordena para que, ela melhor dizendo, ela fala para Adão comer daquela fruta e Adão come. Mas a desobediência não estava em Eva, porque o mandamento foi para Adão. A Bíblia fala que por um homem entrou um pecado, mas por um homem veio a salvação. Ou seja, o mandamento era para Adão, a Eva, o mandamento não era para Eva. Se somente Eva tivesse comido da fruta do jardim do conhecimento do bem e do mal, não teria acontecido nada. Mas o mandamento, ele era para Adão. E Adão deu ouvido à sua esposa. E a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir daquele momento, Adão e Eva e a humanidade estaria destituído longe da presença de Deus. E Adão esconde de trás da árvore mais Eva. E todos os dias o Senhor Jesus, Deus, ia passear ali no jardim do Éden, para ir ao encontro dos dois, para os visitarem. E Deus procura Adão e fala: Adão, onde está? E Adão não responde. Deus fala: Adão, por acaso comeste da fruta que eu ordenei para que não se comesse? E Adão fala: a mulher que tu me deste por esposa fez com que eu comeste. Aí, irmãos, quando nós queremos sair da presença de Deus, quando nós queremos fazer a vontade da carne, nós queremos botar a culpa nas nossas esposas, nos pastores, nós queremos botar a culpa no diácono, no presbítero, nós queremos botar a culpa no tocador, no pregador, nós queremos botar a culpa na nossa mãe, no nosso pai, no nosso irmão, quando queremos sair da presença de Deus. E Adão botou a culpa na sua mulher. Se Adão tivesse reconhecido que errou, talvez a história poderia ser outra. Mas Adão não humilhou para Deus. Adão, ele soberbeceu. Ele disse: a mulher que tu me deste por esposa fez com que eu comesse dessa fruta. E Deus fala para a mulher, Adão, por causa da sua desobediência, você trabalhará do seu suor, e do seu suor você comerás e vai sustentar a sua casa. E fala para a mulher, por que fizeste isso? Fala: a serpente que fez com que eu comesse da fruta. E Deus fala para a Eva: porque me desobedeceste, duro é para ti. A tua conceição, você terá dores de parto, e o seu desejo será para servir o seu esposo.
E Eva fala, dura para mim esse castigadão também. E Deus fala para a serpente, da semente da mulher surgirá um que esmagará sua cabeça, que é no Evangelho que é no livro de Gênesis, se eu não me engano, o capítulo 3, versículo 15. Então, então a partir daquele momento, o próprio Deus profetizou a vinda do Cristo, que é a qual eu falei que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho ao mundo, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se passa algum tempo, Adão e Eva voltam a falar com Deus. E ele faz um sacrifício, eles fazem um sacrifício para Deus. E o próprio Deus faz um sacrifício ali e mata um cordeiro e veste peles de animais neles. Porque aqueles cordeiros que Deus matou para sacrificar, para dar veste para eles, é o próprio Cristo que seria sacrificado nos dias de há 2000 anos atrás. Então sabemos que o povo daquela época estava destituído, estava longe da presença de Deus. Então os profetas profetizaram a vinda do Cristo. O primeiro profeta em carne, ser humano, que profetizou a vinda do Cristo foi Moisés, Isaías, Davi falando seus salmos. Muitos profetas falaram sobre a vinda do Cristo. E a vinda do Cristo vai se concretizar ali quando ele nasce na manjedoura. E Jesus, aos 30 anos, ele vai até João para que João o batize. E João fala, o Senhor vem até mim para eu ser batizado, eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus fala, me batiza para o que convém, que cumpra toda a justiça. E Jesus é batizado ali no deserto com o Espírito Santo e também é batizado nas águas. E ele vai ao deserto para ser tentado por Satanás. E Jesus existem as 3 tentações. E pelo poder da palavra, Jesus vence Satanás. Jesus jejuma 40 dias e 40 noites. Então o caminho de Jesus já estava preparado, que João preparou o caminho dele. E através de Jesus ter vencido de Satanás ali no deserto, o caminho dele já estava pronto para ser iniciado. A sua missão estava começando. E ele vai ali juntamente com a sua mãe e os seus irmãos. Ele é convidado ali para ir num casamento em Caná da Galileia. E ele transforma água em vinho. E ele faz muitos sinais de prodígio. Depois, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E depois ele faz muitos sinais de prodígio. E o povo acompanhava. E um homem que a qual ia ter de noite com ele, que a qual era Nicodemos. Que qual Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era uma pessoa que ele achava que ele era uma pessoa boa porque ele dava a cesta para um pobre, uma pessoa que precisava de uma ajuda, ele ajudava, mas ele tocava trombeta, ele ficava falando aquilo que Deus não agradava. A Bíblia não sabe que a mão direita faça, a tua esquerda não fica sabendo. Nicodemos era uma pessoa boa, mas ele não amava o seu próximo. Ele não amava os romanos, porque Deus nos deu um mandamento que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E Deus fala para Nicodemos que ele tem que nascer da água e do Espírito. Perdoar não é fácil, meu irmão, mas Nicodemos, ele teve um encontro com Jesus. E ele nasceu da água do Espírito. Lá no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39, que quando Jesus morreu e foi sepultado, Nicodemos foi levar para Jesus
um perfume mirra e aloés. Então sabemos que Nicodemos, Deus fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. No versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele amou a prostituta, ele amou o homossexual, ele amou a lésbica, ele amou o drogado, o adicto, ele amou o alcoólatra, ele amou o ladrão, o homicida. Sem a percepção de pessoas, Jesus amou todos. E aqui no versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 18, quem crê naquele que me enviou não está condenado, mas aquele que não creu já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Se basta para Jesus, basta você crer para Jesus te perdoar, e basta você crer para aceitar ele como Salvador, para você ter uma nova história. Aquele pecado que você praticava no passado, você não vai praticar mais, porque a partir deste momento você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas já se passaram, tudo se fez novo. Aquilo que você fez no passado, Deus não vai lembrar mais. Se outrora você era homossexual, se outra hora você se prostituía, você se adulterava, se outra hora você matava, você não vai matar mais, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Deus, aqui no versículo 16, a condenação é essa, versículo 19. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. As trevas são a obra da carne, que são porfia, inimizade, contenda. Essas são as obras da carne. Lascívia. E o povo amava mais as trevas do que a luz. Mas os homens naquela época, eles faziam as obras da carne. E nós hoje que somos cristãos, nós temos que fazer as obras da luz, nós temos que amar mais a luz. A luz é Cristo e as trevas é Satanás. Nós temos que amar a luz, fazer a vontade de Cristo. Se outrora você pecava no passado, ou agora você não vai pecar mais. Você pode até cair no erro, mas Jesus te levanta. Mas, meu irmão, persevera em oração. Busca a presença de Deus, você que não tem força. Porque o véu do tempo foi rasgado para todos. E Jesus quer te salvar, quer te fazer de você uma nova criatura. Você que está longe do Pai, você que pecou contra Deus. Se você pecou contra Deus por causa do seu pecado, você saiu da presença de Deus. Não deixe um abismo chamar o outro. Vai para a presença de Deus, pede perdão para o seu pecado e fala para Deus: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando você fala que pecou contra o céu diante de ti, já não é digno de ser chamado teu filho, Jesus intercede por você. E você fala, Deus entra no meu coração, e Deus roga ao Pai, assim como ele rogou a Pedro, rogou ao Pai para Pedro, porque Satanás queria matar Pedro. Jesus rogou ao Pai para que não se andasse como um trigo sobre Pedro. E Deus não permitiu Satanás se andar sobre o trigo sobre Pedro. E Pedro foi um dos maiores pastores da igreja primitiva. E Deus quer que você volte para a presença dele. Às vezes você fica falando: não vou para a presença de Deus, porque Deus é misericordioso, Deus tem misericórdia de mim, Deus não deixa eu morrer. Mas e se você não aceitar ele como seu salvador e você perder a sua salvação?
Só Deus sabe para onde você vai. Porque Jesus é o único caminho, ninguém veio ao Pai a não ser por Ele. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo de 17, porque Deus deu seu Filho ao mundo, não que eu condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 18, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não que condenasse o mundo, enviou seu Filho ao mundo, não condenar. Aqui o versículo 18, que esse versículo é meio complicado. Quem crê nele não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Quem creu não está condenado, mas aquele que não creu já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer para nós não sermos condenados. Nós temos que crer no unigênito Filho de Deus. Nós temos que crer que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá aí essas palavras que nós podemos, nós precisamos, nós amamos mais a luz do que as trevas, que nós não venhamos ser condenados, mas que nós venhamos ser salvos por Cristo Jesus. Eis que nós vamos, que você venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que nem Satanás tem o poder de tirar o seu nome do livro da vida. Porque o único que tem o poder de tirar o seu nome do livro da vida é você mesmo. Não deixa, não deixa, não tire, não rejeite a Cristo como Salvador. Não deixe Jesus apagar o seu nome do livro da vida. Mas aceite Ele como único e suficiente Salvador. Aceitando Ele como Salvador, não deixando Ele te condenar, porque agora Ele é advogado, mas Ele vai vir como um juiz. E quando Ele vir como um juiz sobre a sua vida, aí já vai ser tarde. Aceite Ele agora como seu Salvador, porque amanhã não te pertence. Tá aí essas palavras. Porque Deus veio seu Filho ao mundo, não que eu condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por Ele. Aquele que não creu, aquele que creu no unigênito Filho de Deus, aquele que creu no unigênito Filho de Deus não está condenado, mas aquele que não creu já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus.